Antes de iniciarmos, observe uma cena bastante comum. Uma pessoa acorda, consulta mensagens no celular, acompanha notícias, pesquisa um tema, participa de uma aula online, compartilha uma fotografia e recebe recomendações de conteúdos ao longo do dia. Em poucas horas, ela não apenas utiliza tecnologias, também se comunica, aprende, trabalha, produz informações e participa de diferentes redes. Essas ações mostram que o digital não está restrito aos equipamentos. Ele está presente nas formas como organizamos o cotidiano, construímos relações, expressamos opiniões, acessamos conhecimentos e atribuímos valor às informações que circulam ao nosso redor. Nesta aula, vamos compreender o conceito de cultura digital, analisar as características da sociedade da informação e discutir por que acesso, formação, inclusão e participação crítica são condições essenciais para uma presença responsável nos ambientes conectados. Convite à reflexão. Enquanto acompanha a aula, pense em suas próprias práticas. Você utiliza as tecnologias apenas para receber conteúdos ou também para criar, colaborar, avaliar informações e participar de decisões? Essa pergunta nos ajuda a perceber que a cultura digital não começa na ferramenta, mas nas práticas sociais que se formam ao redor dela. É por esse ponto que iniciaremos nosso percurso. A cultura digital pode ser compreendida como o conjunto de práticas, linguagens, valores e formas de interação constituídas com a presença das tecnologias digitais e das redes de comunicação. Isso significa que possuir um computador, acessar a internet ou dominar um aplicativo não é suficiente para explicar o fenômeno. O aspecto central está no modo como as pessoas incorporam essas tecnologias às suas atividades e transformam suas maneiras de comunicar, produzir, aprender, trabalhar e participar da vida social. Uma mesma ferramenta pode ser utilizada de formas muito diferentes. Ela pode servir apenas para reproduzir uma informação já pronta, mas também pode apoiar a criação de conteúdos, a organização de movimentos, a colaboração entre grupos e a construção coletiva de conhecimentos. Por essa razão, a cultura digital não deve ser tratada como uma realidade separada da sociedade. Ela expressa relações sociais, interesses econômicos, disputas políticas, identidades culturais e desigualdades que já existem, ao mesmo tempo que pode reorganizá-las ou torná-las mais visíveis. Se a cultura digital se manifesta nas práticas sociais, precisamos observar como ela modifica uma dimensão fundamental da vida humana, a interação entre as pessoas. É essa mudança que analisaremos a seguir. As redes digitais ampliaram a velocidade e o alcance da comunicação. Uma mensagem pode atravessar grandes distâncias em poucos segundos, reunir pessoas de diferentes lugares e permanecer disponível para novas leituras, comentários e compartilhamentos. A comunicação também se tornou multimodal. Textos, imagens, áudios, vídeos, símbolos e recursos interativos podem ser combinados na mesma mensagem. Essa diversidade amplia as possibilidades de expressão, mas exige que saibamos interpretar diferentes linguagens e reconhecer seus efeitos. Além disso, as fronteiras entre quem produz e quem recebe conteúdos se tornaram menos rígidas. Uma pessoa pode assistir a um vídeo, comentá-lo, modificá-lo, compartilhá-lo e produzir uma nova versão. O público também pode atuar como autor, editor e distribuidor. Essas possibilidades favorecem encontros, comunidades e formas de colaboração que não dependem da presença física. Entretanto, também podem gerar conflitos, exposição indevida, circulação acelerada de informações falsas e relações mediadas por regras definidas pelas plataformas. Portanto, comunicar-se em rede não significa apenas falar com mais pessoas. Significa participar de ambientes nos quais mensagens podem ser transformadas, ampliadas e reinterpretadas. Essa participação nos leva diretamente ao tema da autoria e da produção de conteúdos. Na cultura digital, produzir conteúdo tornou-se uma prática cotidiana. Fotografias, vídeos, textos, avaliações, comentários, aulas, mapas, tutoriais e diferentes registros podem ser criados e compartilhados por pessoas que antes ocupavam principalmente a posição de consumidoras de informação. Essa ampliação das possibilidades de autoria pode favorecer criatividade, expressão de identidades e valorização de conhecimentos produzidos por diferentes grupos. Comunidades podem registrar suas histórias, divulgar experiências e construir redes de apoio sem depender exclusivamente dos meios tradicionais de comunicação.
Ao mesmo tempo, publicar um conteúdo implica responsabilidade. É necessário considerar autoria, direitos de uso, privacidade, impacto sobre outras pessoas e confiabilidade das informações apresentadas. A facilidade de compartilhar não elimina a necessidade de refletir antes de publicar. A colaboração em rede também exige negociação. Produções coletivas dependem de escuta, divisão de responsabilidades, respeito às contribuições e critérios para selecionar, organizar e revisar o que será divulgado. Assim, uma apropriação crítica e criativa das tecnologias não se resume ao domínio técnico. Ela envolve produzir e compartilhar com intencionalidade, ética e consciência das consequências. Quando essas práticas se tornam centrais na economia, na política, na cultura e na educação, aproximamo-nos do conceito de sociedade da informação. A expressão sociedade da informação descreve um contexto em que a produção, o processamento, o armazenamento e a circulação de informações ocupam posição central em grande parte das atividades sociais. Empresas utilizam informações para organizar serviços e tomar decisões. Governos produzem e analisam dados para planejar políticas. Instituições educacionais recorrem a plataformas e acervos digitais. Cidadãos consultam redes e mecanismos de busca para acompanhar acontecimentos, exercer direitos e resolver situações do cotidiano. A informação passou a circular com maior rapidez e em grande volume. Documentos que antes dependiam de suportes físicos podem ser acessados em diferentes lugares, enquanto acontecimentos locais podem alcançar públicos amplos em pouco tempo. Essas transformações criam oportunidades importantes, como acesso a acervos, comunicação entre pesquisadores, divulgação científica e compartilhamento de experiências educacionais. Contudo, seus benefícios não são automáticos nem igualmente distribuídos. Também é importante evitar uma visão determinista, segundo a qual a tecnologia, sozinha, resolveria problemas sociais e educacionais. As ferramentas podem ampliar possibilidades, mas seus efeitos dependem das condições de acesso, das políticas adotadas, da formação das pessoas e das finalidades que orientam seu uso. Ao reconhecer a centralidade da informação, surge uma questão decisiva. Ter acesso a muitos conteúdos significa necessariamente produzir conhecimento? A resposta exige distinguir disponibilidade, compreensão e avaliação crítica. A quantidade de informações disponível nos ambientes digitais é imensa, mas volume e velocidade não asseguram qualidade. Conteúdos verdadeiros, interpretações, opiniões, publicidade e desinformação podem aparecer lado a lado e apresentar formatos igualmente convincentes. Transformar informação em conhecimento requer selecionar, comparar, contextualizar e relacionar os conteúdos com perguntas, experiências e referenciais confiáveis. Esse processo exige tempo, reflexão e participação ativa do sujeito. Ao realizar uma pesquisa, por exemplo, não basta escolher o primeiro resultado apresentado. É necessário observar quem produziu o conteúdo, qual é sua finalidade, quando foi publicado, quais evidências apresenta e se outras fontes confirmam a informação. Também precisamos compreender que as plataformas organizam a visibilidade dos conteúdos. Mecanismos de busca, redes sociais e sistemas de recomendação utilizam critérios para ordenar o que aparece primeiro, influenciando os caminhos de acesso à informação. Desenvolver uma participação crítica significa reconhecer essas mediações e tomar decisões conscientes. Entretanto, essa capacidade não pode ser exercida plenamente quando faltam conexão, equipamentos, acessibilidade ou oportunidades de formação. Por isso, nosso próximo tema é a desigualdade digital. A expansão das redes não eliminou as desigualdades. Pessoas e comunidades possuem condições muito diferentes de acesso à internet, disponibilidade de equipamentos, qualidade da conexão, tempo para estudo e apoio para utilizar os recursos digitais. Mesmo quando existe acesso técnico, ele pode ser limitado. Utilizar apenas um aparelho compartilhado, depender de pacotes reduzidos de dados ou enfrentar conexões instáveis interfere na participação em aulas, pesquisas, serviços públicos e atividades profissionais. A inclusão digital, portanto, não deve ser entendida apenas como entrega de equipamentos. Ela envolve infraestrutura, acessibilidade, formação, segurança, produção de conteúdos relevantes e condições para que diferentes grupos possam participar com autonomia. Também é necessário considerar diferenças de idade, renda, localização, escolaridade, deficiência, idioma
e repertório cultural. Uma solução planejada sem conhecer essas realidades pode ampliar exclusões, em vez de reduzi-las. Se os benefícios da sociedade da informação dependem de condições sociais, educacionais e políticas, a escola e a universidade assumem um papel fundamental. Elas podem contribuir para que o uso das tecnologias ultrapasse o consumo e se transforme em aprendizagem, autoria e participação. No campo educacional, utilizar tecnologias digitais não significa apenas substituir o quadro por uma tela ou o livro impresso por um arquivo eletrônico. A questão principal é compreender o que muda na atividade de ensinar e aprender. Ambientes digitais podem favorecer pesquisa, colaboração, produção multimodal, comunicação entre turmas e acesso a diferentes fontes. Porém, essas possibilidades dependem de objetivos pedagógicos claros, organização das atividades, acompanhamento e mediação docente. Uma proposta inovadora não é definida pela novidade do recurso, mas pela qualidade das experiências formativas que proporciona. Uma ferramenta recente pode ser utilizada de modo repetitivo, enquanto um recurso simples pode apoiar investigação, diálogo e autoria. O professor exerce papel essencial ao selecionar fontes, formular problemas, orientar a análise das informações e criar situações em que os estudantes possam produzir conhecimentos, e não apenas receber conteúdos. Os estudantes, por sua vez, precisam desenvolver autonomia para pesquisar, avaliar, criar, comunicar e colaborar. Essas aprendizagens fazem parte da participação cidadã em uma sociedade na qual muitas decisões e serviços são mediados por tecnologias. Ponto de checagem. Pense em uma atividade educacional que utiliza uma plataforma digital. Ela apenas transfere uma tarefa tradicional para a tela ou cria oportunidades reais de interação, autoria e construção compartilhada de conhecimento? Essa análise mostra que a tecnologia precisa ser avaliada pelas práticas que favorece. A partir dela, podemos reunir critérios de participação crítica e responsável na cultura digital. Participar criticamente da cultura digital envolve compreender que toda ação realizada em rede produz efeitos. Uma publicação pode informar, mobilizar, ensinar e fortalecer vínculos, mas também pode expor pessoas, reproduzir preconceitos ou ampliar conteúdos falsos. Por isso, antes de compartilhar uma informação, é importante verificar a fonte, observar o contexto e considerar quem poderá ser afetado. A responsabilidade não desaparece porque o conteúdo foi produzido por outra pessoa ou recomendado por uma plataforma. A proteção de dados também faz parte dessa participação. Cadastros, pesquisas, interações e registros de localização podem revelar informações pessoais. Conhecer as permissões concedidas e evitar a exposição desnecessária são atitudes de cuidado. Outro aspecto é o respeito à diversidade. Os ambientes conectados reúnem pessoas com experiências, identidades e opiniões diferentes. Participar democraticamente exige argumentar sem violência, reconhecer direitos e enfrentar manifestações discriminatórias. Também precisamos valorizar a autoria. Copiar conteúdos sem indicação da fonte, utilizar imagens sem autorização ou apresentar ideias alheias como próprias compromete a ética da produção e da circulação de conhecimentos. Uma participação consciente inclui compreender que as plataformas possuem regras, interesses e critérios próprios para organizar a visibilidade dos conteúdos. Nem tudo o que recebe maior destaque é necessariamente mais relevante, verdadeiro ou adequado às nossas necessidades. Ao mesmo tempo, participação crítica não significa apenas evitar riscos. Significa utilizar as redes para criar, colaborar, acessar direitos, fortalecer comunidades e tornar visíveis conhecimentos e experiências que muitas vezes permaneceram à margem dos grandes meios de comunicação. A cultura digital, portanto, apresenta possibilidades e desafios que precisam ser analisados em conjunto. Para concluir nossa aula, vamos organizar os principais critérios que podem orientar nossa atuação nos ambientes conectados. Ao utilizar uma tecnologia, pergunte qual finalidade orienta a sua escolha. Ela ajuda a resolver uma necessidade real, ampliar a aprendizagem, produzir conhecimento ou fortalecer a participação? Ou está sendo utilizada apenas porque está disponível ou parece mais moderna? Observe também quais condições são necessárias para que todos possam participar. A proposta considera a conexão, equipamentos, acessibilidade, formação e diversidade de experiências? Quando essas condições são ignoradas, a tecnologia pode aprofundar desigualdades.
Diante de uma informação, verifique autoria, data, evidências e finalidade. Compare fontes e reconheça que a posição ocupada por um conteúdo nos resultados de busca ou nas redes não garante sua confiabilidade. Ao produzir e compartilhar, cuide da privacidade, respeite direitos autorais e avalie possíveis consequências. A liberdade de expressão deve caminhar com responsabilidade e respeito às outras pessoas. Por fim, procure utilizar os ambientes digitais de maneira ativa, não apenas consumindo, mas criando, colaborando, aprendendo e contribuindo com sua comunidade. Essa é uma das principais diferenças entre o uso instrumental e a apropriação crítica das tecnologias. Ao terminar esta aula, retome a pergunta inicial. De que maneira sua vida conectada transformou suas formas de aprender, comunicar e participar? Continue as leituras e realize o exercício de fixação. Mais do que dominar ferramentas, o desafio é construir uma presença digital consciente, criativa e responsável. Até a próxima aula!